aqui, olha, mais uma semana gravando um episódio do Gi Patriã em Ação. E hoje, gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial, já falei nos stories vindo pra cá, e eu vou falar um pouquinho aqui, a mini biografia dela, deu tudo isso aqui, e depois vou apresentar essa pessoa maravilhosa que Deus trouxe para minha vida, né? Agora ele faz parte da minha vida e vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dele, porque ele já é conhecido. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Wesley Ross. Ele é pastor, produtor musical, compositor, escritor e palestrante. Olha isso, sendo reconhecido como um dos nomes relevantes na produção da música gospel brasileira. Quantos anos, pastor, nisso? Vamos pular essa parte para não caguetar a idade, né? Ah, tá aqui, ó. Ao longo de mais de 2 décadas de carreira. Tá desatualizado. Tá desatualizado? Passou um pouquinho de 2 décadas e meia. Ele assinou centenas de produções musicais e colaborou com grandes artistas do cenário gospel. Nascido em São Paulo, construiu sua trajetória a partir de uma origem simples na periferia, desenvolvendo mais cedo um espírito empreendedor que o levou a criar seu próprio estúdio e produzir artistas que hoje são referências no mundo gospel. Além da música, ele também atua como pastor, teólogo e missionário, levando sua mensagem para diversos países e treinando milhares de pessoas em mentorias e palestras ao redor do mundo. Tenho o prazer de estar com ele aqui, Wesley Que prazer é Ross. todo meu. Mas você tava falando de mim aí? Você viu? É eu isso aí? É você! Olha Eu só. acho que o chat GPT tá exagerando aí, não? Não, tá, deixou, acho que deixou, né? Um pouquinho que eu te conheço, mas eu já sei que é muito maior do que Muita isso. estrada, com certeza. A minha vida tem fases assim que quando eu paro pra ver, eu não sei me definir, Gi. Eu não sei definir se eu tô numa fase produtor, se eu tô numa fase pastor, se eu tô numa fase... É uma loucura. Tá tudo junto misturado. Bagunça tudo, porque assim, é tudo muito intenso. Aconteceu tudo ao mesmo tempo e tudo que aconteceu foi com um impacto que eu não esperava, né? Eu teve sempre um pouquinho de sucesso em cada área. Eu nunca foquei 100% assim, você é o cantor, você é o produtor, você... Eu me dividi em várias funções, talvez seja isso que não tenha dado um baita de um boom e eu consigo regar as plantinhas ao redor de tudo que eu tenho que servir, né? Por exemplo, hoje eu tô pastor. Hoje você tá pastor. Pastor local. E eu nunca fui pastor local. Eu era uma pessoa que atendia convites. Eu viajava a Europa inteira e tal. Então eu ia para ser o palestrante da conferência, do seminário. Hoje eu já não consigo mais atender. Então esse cara tá no stand-by. Porque agora eu estou cuidando de ovelhas, estou Você cuidando nunca teve a de sua um igreja rebanho. igual aqui? Eu tive no Brasil, mas há muitos anos atrás. No início do meu ministério, eu tive uma responsabilidade muito grande. Porque a igreja a qual eu pertencia, que é a extinta Assembleia de Deus Bom Retiro, eu exercia uma liderança muito forte. Então, assim, eu tinha um culto de segunda-feira com mais de 4.000 pessoas, toda Nossa. segunda-feira. Eu que fazia programas de rádio com o meu pastor, que era o pastor Jabes. Então, rádio, televisão, a comunicação para atrair essa galera é uma coisa que estava muito em mim, essa linguagem de comunicador. Eu já tinha, e muita gente, então a responsabilidade, né, de forjar em mim liderança, treinamento, discipulado e tal, veio muito cedo. Né? Mas eu fiquei como pastor local um pequeno período, porque logo depois, com a ascensão do nome, eu tive que sair, atender. Então, eram cantores que eu gravava que estouravam, vendendo milhões de cópias. Então, isso culminou com convites para palestras, para seminário, escola de adoração. E eu sou muito envolvido com missões, eu sempre gostei muito. Então, eu ia para o Haiti fazer missões. Então, assim, eu me perdi nesse turbilhão de acontecimentos sem saber. Mas você começou na igreja, e aí foi, ou você começou como produtor Não, eu sou musical? nascido na igreja, né? Esse começou, se é berço que você tá falando, É. eu sou nascido na igreja, meu pai era dirigente de uma congregação muito simples, isso forjou em mim o caráter não só pastoral, mas como de família. Então eu tive esse crescimento, essa maturidade Tá, de estrutura, de família, de pai, esposa e tal, de berço. Né? tá. Agora, na minha adolescência, tive banda, saía, então eu sempre fui envolvido com evangelismo. A gente ia pra FEBEM, que era a prisão de menores infratores em São Paulo. Sim, eu lembro. Eles ficavam nas celas presos e a gente ia lá da beira da cela pra tocar pra eles, cantar pra eles, pregar. Então, assim, a minha maturidade de falar em público, de pregar,
veio muito cedo, porque eu já tinha isso, mas não era treinado como hoje se treina um comunicador, um coach. Narrativas e tudo não, mais, né? Não. Você foi aprendendo. E vivendo a realidade de pregar de verdade. Então tinha, assim, suor, trabalho de amor a vidas, amor à obra. Então, cresceu esse lado missionário junto com o cara da música, porque a igreja é a maior, o maior conservatório musical que existe, se chama igreja. Os grandes astros do Brasil e do mundo, se você vai entrevistar, passaram pela igreja. Elvis passou pela igreja, Michael Jackson pela igreja, Whitney Houston pela igreja. O berço dessa turma é a igreja. Não foi diferente comigo. Eu era o cara que tinha que tocar para as irmãzinhas do ciclo de oração. Então eu, com pouquíssima idade, já era músico na igreja. Então eu sempre exerci liderança. Líder de crianças, líder de jovem, líder de adolescente, depois líder, quando eu estava mais maduro, já pastor de igreja, aí fui ser líder de obreiros, líder de... Então, eu nasci, isso eu já entendo hoje com uma maturidade, beirando meus 50, estou 49, eu já nasci entendendo que eu nasci para liderar. Então, talvez não seja aquele cara de brilhar, o artista. Não, eu entendo essa fase de gravar, como fui artista contratado da Sony, da Som Livre, ali como artista. Mas ao mesmo tempo que eu era artista e tinha meus comerciais na Rede Globo que a Som Livre colocava, eu estava dentro de casa, enquanto os artistas estavam no palco, eu estava dentro de casa produzindo outros artistas, porque eu tinha também o Wesley produtor. E fazendo cantores expressivos, assim, gente que estourou, vendendo milhões, por exemplo, tendo relacionamento diário de mixar, ou de produzir, ou de criar arranjo, ou de alguém gravar música minha, sempre um envolvimento. Gente que teve, por exemplo, Grammy Latino, como Soraya Moraes, 4 Grammys Latino. Caramba. E o prazer de produzir, de dirigir. Mas me explica um pouquinho, o que é o produtor? Explica, na minha cabeça, eu sou leiga nisso. Vamos lá. Qual que é o seu papel ali nessa Soraya? Eu vi que ela tava aqui, né? Tava. E você encontrou ela. Tive que encontrar no Walmart, Soraya. Soraya me engamelou, ela ficou me ligando. Olha, cheguei, vamos nos ver. Nada, toma vergonha. Foi ver o Mickey e não foi ver o produtor. Soraya, beijo. A Soraya, ela é incrível, é uma pessoa maravilhosa. E nessa última vinda, ela falou assim: Wesley, eu vi com 18 pessoas. Ela veio com a congregação, de parentes, amigos. Então, aí, tromando, passando, não foi nada combinado. No Walmart, pronto. Tentou fugir, achei. Aqui tem essas coisas, né? Aqui você encontra todo mundo, é impressionante. Mas o produtor, o que é o produtor? O produtor musical digamos, você é a fazendeira, você tem a sua produção, você tem lá as frutas, seus legumes, e agora ele precisa chegar bonitinho no mercado, tem que chegar com selo, tem que chegar com garantia, ele tem que chegar totalmente limpo, bonito, embalado. Esse cara é o produtor. Ele vai ver o talento da pessoa, da grande fazenda, né, dessa safra. Você comercializa. Essa safra. Não, aí já parte business da coisa. O produtor é o criador. Criador. Ele é o criador. Eu vou pegar a música, voz e violão, eu vou pegar a música crua, eu vou entender o storyboard dela, que ela tem começo, meio e fim. Então eu vou ter que criar esse caminho, esse roteiro, esse enredo. Caramba. Pensando o que vai chamar a atenção na introdução. Isso aqui combina com o quê? Qual é o sentimento da música? Qual que é a dinâmica? Qual que é a explosão? Então, eu crio o arranjo, porque nem sempre o produtor é o arranjador. Às vezes o arranjador, ele faz um bom arranjo, maestro! Não, ele é um cara que criou, mas para produzir aquela ideia que o arranjador teve, ele tem que ter o feeling do produtor, que é qual é a mão certa para tocar essa bateria. Não, essa bateria aqui não é pro fulano. Fulano é meio samba. Isso aqui tá um pouco mais tecnopop. Não, isso aqui vai ser o fulano de tal. Então, eu sei quem arregimentar para usar, e é o momento que você vai colocar o que está na sua cabeça dentro da obra, ou via papel escrevendo, ou sofejando ali na hora. Não, para, volta assim, faz assado, e tal. Você cria na hora, deleta tudo, votou, não tá legal. Então, essa direção de produtor, eu faço ela apesar de ser o arranjador da obra. Então, eu pego minhas ideias, criei o arranjo. Pronto, esse foi o Wesley arranjador. Agora, o Wesley produtor tem que ter sensibilidade para entender que o menos é mais, ou para entender que a música pede algo que, na hora que brotou, e de repente é um solo, um arranjo de sax, é um arranjo de cordas, o que é o público daquela pessoa, para eu entender também quem vai ouvir, para saber o que eu vou entregar, se eu entrego muito, se eu entrego carregado, ou se eu entrego um simples, né? Eu posso pegar uma obra linda, maravilhosa e orquestrar ela inteira, porque ela é de um cara muito culto, muito fino no que ele vai ouvir, muito seleto de abertura de voz e de corda, ou ele é um cara muito simples que gosta de ouvir Amado Batista.
Então eu tenho que saber para quem que eu vou Caramba. entregar, né? E o perfil do artista, que é importantíssimo. Então, o produtor ele analisa desde escolha de repertório, criação dessa obra e para chegar na parte de quem vai fazer a comercialização. Porque aí já tem o cara do digital. Tá. Antigamente era o lojista, atacadista, distribuidor, vendedor. Hoje não. Hoje é quem vai fazer o seu social media, quem vai fazer a sua Tá. distribuição digital junto às plataformas digitais, quem vai conversar isso com as agregadoras, qual a campanha, o trabalho para você estar dentro das playlists. Então, é um outro rolê, é um outro caminho hoje. Né? Até nisso fala-se do digital, né? Exatamente. E fora isso, tem um outro cara, show business, que é o cara que vai comercializar isso para fora, para os shows, para os palcos, Ah, entende? Que aí já são os proponentes de eventos, é quem negocia com os tá. cachês de verba municipal, de prefeitura, ou quem faz o trabalho de apresentar nas igrejas, quando é o trabalho evangélico, enfim. Existe todo um universo e tudo gira em torno do produtor. É o produtor que fala, você vai vender show? Mas cadê o produto? Tem que ter o produtor. Caramba, Eu tenho um arranjador, mas ele fez o arranjo, tá? E quem vai tocar? Não sei. Tem que ter o produtor. Aí vem a mixagem, aí vem as timbragens, vem a microfonação, aí vem a sonorização, aí vem a masterização. Tudo tem que ter a cabeça do produtor. Caramba. Prazer, esse sou eu. Prazer. Esse cara sou eu. Esse cara. Gente, a gente fala. É engraçado. Eu quis fazer essa pergunta, que eu tenho certeza que não é só uma dúvida minha. Quando a gente fala de produtor musical, mas o que realmente faz um produtor? Então você faz o cantor, na verdade, né? Sim, o produtor ele não digo que ele faz o cantor, mas ele gera o produto para quem vai fazer o Tá, cantor. tá. E a gente sabe que hoje você cresce cada vez mais nas redes sociais. Você tinha até um outro Instagram que você me falou que foi derrubado. Vários. 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 Esse crescimento, ele começou quando você se posicionou Sim. falando de política. A política ajudou isso, Gi. Ajudou? Ajudou nessa questão de que você não pode ter opinião. E se você é um cara que você forma opinião, você muda a concepção das pessoas, você muda a ideia das pessoas. Então, ninguém nunca me perseguiu por gostar mais ou menos do meu arranjo, da minha música, ou por gostar mais ou menos de uma pregação minha como pastor, mas eu fui perseguido por falar Deus, pátria, família e liberdade e apresentar princípios independente de política. Porque o cara que não é de um viés de direita, mas ele tem ética, ele tem moral, ele vai trilhar princípios. Falou de princípios, se você é uma pessoa que você tem alcance, a sua fala tem alcance, a sua voz tem alcance, você passa a ser perseguido. Eu quero fazer umas perguntas aqui específicas, justamente Vamos sobre lá. esse tema. Eu amo esse tema. Eu Opa. amo esse tema de política. Gente, eu não conhecia você do Brasil, conforme eu falei. O Gustavo já te seguia, eu te conheci aqui no evento da Raquel. Sim, sim. Mas a gente gosta dessa parte, a gente conversa muito sobre isso. E na hora que eu se conectei com você, porque é o que você falou, independente de direita, apesar que somos de direita, eu não tenho Sim. problema nenhum em falar disso, os princípios e valores que a gente defende Sim, sim. são os mais importantes, Claro, né? claro. O que deve acontecer para o Brasil chegar a ser um país próspero? Pastor, o senhor acredita de verdade? Porque, temos a mesma idade. Sim. Você fez 49 agora, em Foi fevereiro, eu faço em outubro. Desde que eu me dou por gente, de pequenininha, eu escuto, eu lembro da voz da minha avó falando, esse é o país do futuro, o Brasil é o país Sim. do futuro. Estamos com quase 50 anos, vivendo num outro país e escolhemos sair de lá. Por quê? Aonde está esse país próspero? Você realmente acredita nisso? Olha, a projeção do que estamos vivendo é uma colheita de algo que foi semeado há pelo menos mais de 30 anos atrás. Não é para agora. Então, você tem que ter a audácia de saber construir. E isso Lula fala abertamente. Ele fala que você tem que construir uma narrativa e fazer as pessoas acreditarem na narrativa. Que uma mentira propagada, ela passa a ser verdade. Isso ele fala descaradamente, né? E tem defensores para isso. Tem defensores do próprio Lula. Então, quando você vê isso, você percebe que eu não tenho que pensar como que o Brasil muda. Eu tenho que pensar como que a mentalidade muda. O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala lá em Romanos 12 que você tem que transformar o mundo, olha a palavra transformação, pela mudança da sua mente.
né? Você não se conforme com esse mundo, mas transformáveis pela renovação. O que é uma renovação? Uma cabeça nova. Então, essa geração tem que morrer. Essa geração tem que passar. E agora temos que fazer o quê? Semear na nova geração uma mentalidade nova, que essa aqui já tá velha. Essa aqui não adianta. Essa aqui, ele acredita na cervejinha, né, que o assalto é pra tomar uma cervejinha e que ele vai comer uma picanha, que a abóbora tem sabor de picanha. Ele acredita nisso. Ele acredita. Infelizmente. E agora, temos uma preparação mental para essa mudança de mentalidade para ensinar nossos jovens e adolescentes? Não, as universidades têm, porque eles pensaram 30 anos atrás o que a gente está tentando ainda hoje discutir. Quem sai, se vai sair o Flávio, se eu apoio o Flávio, ou se eu brigo para que seja Tarcísio. Ou seja, nós somos desunidos, nós não temos uma estrutura, nós não temos uma faculdade, nós não temos uma escola de direita, nós não temos influenciadores de direita. Por mais que você tenha pessoas colocando hoje como influencers, né? Por exemplo, eu estou sendo responsabilizado pelo 8 de janeiro porque eu convoquei pessoas para as ruas, ou seja, eu sou um incitador do ódio. Então, para você ver, então, nós não temos uma... como que eu posso dizer? Sabe aqueles projetos de que você cria... vamos lá. Igual tem aqui, porque aqui se fala muito do empreender, de ser independente. Eu vou além. Por exemplo, no Brasil você tem a esquerda levantando N bandeiras. Você vai, assiste uma manifestação deles, é terrível. Você não sabe que bandeira é aquela. CUT, PUT, TUT. É tanta desgraça, MST, é tanta merda, tanta porcaria. Mas eles têm uma doutrinação. Cada uma bandeira daquela representa uma doutrinação. A nossa é qual? Nós não temos. Aí aparece um bando de retardados levantando uma bandeira dizendo que a terceira via é o MBL. Com um cara que é o Kim Kataguiri, que diante de uma sessão onde ele pode fazer o voto, voto impresso auditável, ele muda o voto para não favorecer e não dar crédito de moral para Bolsonaro, porque nós somos a via que temos que convencer a direita que eu sou. Ou seja, nós somos desunidos, nós não temos um projeto, né? E queremos educar crianças e adolescentes. Como, gente? Então, a mudança de mentalidade, eu vou definir da seguinte forma. Uma mãe que é cristã, e independente de ser direito ou não, ela não quer a filha dela passando por uma cena de estupro, de abuso dentro do banheiro, mas ela vota no PT, onde vai protocolar um pedido de banheiro neutro. Que pode entrar o trans, que você não sabe se o desejo sexual dele é de bissexualidade, ele tá um marmanjo com aquela jeba desse tamanho que a tua filha de 12, 13 anos e não tem monitoramento de câmera, não tem ninguém lá dentro. E ela vota num partido que apoia um negócio desse. Pra ela tá tudo bem. O que precisa mudar? O voto? Não, a mente. A mente. Eu vou orar pra Deus proteger meu filho, pra não cair na mão do traficante. Mas você vota em um partido que vai pedir deliberadamente como um projeto de lei a liberação das drogas e da maconha, e você votou numa desgraça dessa e tá orando pro seu filho não ser um drogado. Faz sentido? O que tem que mudar? A mente. Apóstolo Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós temos um Brasil inocente, burro, que acredita... Exemplo, nós temos agora o caso Bom, vou ter que tocar no assunto. É atual, vou ter que tocar. Nós temos o Banco Master. Sim, né? sim. E aí você tem um pagamento à esposa de um dos ministros de 129 milhões. Qual é a causa judicial que se paga com 129 milhões? Não, eu estou comprando o marido dela. Toma 129 milhões para proteger o meu banco. Esse dinheiro nunca foi judicial. Meu Deus. Ele é compra de poderes e proteção. É nítido. Mas e aí, o que acontece? Vamos investigar. Na investigação da roubalheira do INSS, me entra o irmão do Lula. Aí dá uma passadinha de pano. Agora entrou o filho do Lula. Aí o que acontece? Flávio Dino hoje derruba. Não vai ter... tínhamos que abrir a caixa preta, né? A vida dele. Enfim, não vai ter quebra de sigilo. Nem Você não fiscal. sabia. Hoje, Flávio Dino hoje decretou, derrubou, então assim, ninguém vai mexer com Lula. Calma lá, peraí, se é um juiz e ele é imparcial, se o juiz é imparcial, e o juiz imparcial já apareceu em foto fazendo L, e ele diz que ele é comunista, e o Lula diz, pela primeira vez, estamos indicando um ministro comunista. Então ele está dizendo, eu tenho proteção porque eu criei a minha parede de proteção, e hoje está protegendo o filho. Agora vamos lá, vamos raciocinar para ver o que tem que mudar, se a política ou é a cabeça do brasileiro. Chama todos o mais ativista ou o mais bobinho da esquerda e pergunta, você é um cara ético? Sou um cara ético, sou um cara direito. Então vamos lá. Quanto ganha seu presidente? Salário? 60 mil reais? Ok. E o filho está envolvido em desvio de bilhões. Faz sentido para você? O homem do poder, o homem da caneta ganha só 60 mil. E o filho
envolvido no escândalo. Ah, mas o escândalo é do filho. Então, peraí, se o escândalo é do filho, o que tem a ver com o ministro que foi o presidente que colocou e que faz o L, que está protegendo o filho e que hoje, então, impede de que ele seja fiscalizado e que tenha o sigilo dele aberto, então agora está protegido pelo ministro. Então, a pergunta que eu te faço, esse dinheiro é do filho ou é do pai? É. Você consegue entender? Só que essa conta, o brasileiro não consegue fazer. O de esquerda não consegue fazer. Então, o que eu tenho que fazer para o Brasil ser próspero? É radical, mas vou ter que falar. Destruir a esquerda. Destruir a esquerda. E como fazer isso? Porque educação. Você faz isso com educação. Primeiro, parem de criar projetos idiotas. Começa a colocar doutrinação, que é o que os marxistas fazem. Doutrinação. Por isso que eles batem tanto contra a igreja. Porque a igreja não é uma instituição declarada para esses fins, mas educa. Sim. Educa como? Moralmente. E pastores pararem de fazer um culto crentez e começam a pensar que com a arrecadação que você tem de rádio, televisão, de empresários da igreja, cadê o projeto? Ah, minha igreja tem uma... Eu tô com 3.000 igrejas, somos a maior do Brasil. Tá, pastor, cadê o hospital? Por que a sua igreja não tem um hospital? Por que ela não tem uma faculdade? A nossa igreja está desde 1910, desde 1912. Somos 3.000, 4.000. Cadê? Me dá um hospital da sua igreja. Me dá um orfanato da sua igreja. Não vem com sítiozinho velho, com meia dúzia de cachaceiro lá, pra dizer que você tem um centro de recuperação. Me dá projetos onde você apresenta. Tá aqui, ó. Eu não posso dar resultados agora, mas daqui 30, 40 anos, eu dou resultado igual o PT fez. O PT não construiu uma destruição com 30 anos. Sim. Nesses 30 anos, eu vou te apresentar uma geração, aí eu respondo, daqui 30 anos, a pergunta da Gi. Como que faz pro Brasil ser próspero? Vou lutar pra isso. Tá aqui, ó. Tô montando, com o dinheiro da igreja, eu vou montar um campus, vamos fazer uma faculdade, uma universidade. É isso. É meio utópico tudo isso, né? Hoje, vivendo o que a gente vive. Tudo bem, a gente tá aqui nos Estados Unidos, mas eu acompanho muitas coisas de lá, não consigo ainda me desvincular total. Mas hoje, mesmo você falando tudo isso, você acha possível isso acontecer? A não ser que agora, vamos supor, a gente tá em ano de eleição. Eu não acredito, Gi. Não, né? Não acredito. Eu tô educando a minha igreja. Você sabe qual é a minha igreja, né? Abrigo que o nosso... Abrigo é quem acompanha minhas ideias. A minha igreja se chama John, Asaf, Maria e Jaqueline. Sim, sim. Eu tô educando esses aqui para não serem contaminados. Sim. Quem tiver ao meu redor vai ter meu reflexo cair, meus ciclos de amizade, os que comem a picanhazinha lá no meu churrasquinho em casa, os que vão nos cultos no abrigo. Então, esses são educados pelo reflexo da minha igreja que está dentro da minha casa. Porque fora, a menos que eu tivesse a estrutura que esses caras têm. Tem pastor arrotando, dizendo, tenho 4.000 igrejas, 3.000 igrejas, 2.000 igrejas. Somos fundadores, somos do nosso patriarca de 1820, de 1910. E não tem uma escola, não tem um hospital, não tem um orfanato. E quer mudar o Brasil? De que jeito? Com oração? Ah, me poupe. O cara da esquerda também ora. O cara do candomblé também ora. Sim. Para com isso. Sim. O espírita também acredita em Jesus. Ele tem um viés espírita, mas ele acredita em Jesus? Tem acesso a Jesus? Ora a Jesus? Ou de qualquer uma outra religião, a menos que seja o ateu. Pera lá, por que Deus vai ouvir a tua oração? E a oração, a palavra, ela é bem clara, né? Orar é falar, é de oral, falar. E a ação. Aí eles falam e não fazem. Entende? E a palavra diz que não adianta você ter fé, o Brasil vai mudar sem ter ação. Fé sem obras é morta. É morta, exatamente. É isso. Pastor, com esse seu posicionamento de direita, falando de política, e ao mesmo tempo pastor, que o senhor falou, muitos pastores, e eu também já presenciei isso aqui, principalmente vendo aqui, que sobem no púlpito, é lindo. Pronunciam, falam, eu sou o maior, sirvo, e quando desce, não é nada disso. Você já foi retalhado por você ser pastor e ter esse lado de defender a direita? Não, porque eu sou bem escrachado, sou muito verdadeiro. Quem me conhece na mesa do podcast, me conhece na rodinha, me conhece no público, me conhece nos meus vídeos. Eu falo no meu culto abertamente.
Ah, bem, não vem com nhenhenhen lá, que ele tá pregando aqui é um negão, pode me chamar de negão, pode chamar de preto, se quiser me chamar de macaco não tem problema, porque existe macaco branco também. Eu descobri, então, eu sou um cara totalmente livre, fui liberto, e se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim, se vier com essa coisinha, mas você é pastor, porque inevitavelmente eu vou ter que instruir essa pessoa no que ela, assim, desculpa, não é? Deixa eu arrumar uma palavra para não chamar a pessoa de burra. Eu vou chamar de desprovido de inteligência. Ficou bonito, né? Ficou melhor. Uma pessoa desprovida de inteligência, que quiser me abordar, porque eu sou pastor e não posso me manifestar com relação à política, eu vou ter que falar para ela, querida, abra sua Bíblia. Você tem aí, Primeira Crônicas é um livro político. Segunda Crônicas é um livro político. Primeira Reis é um livro político. Segunda Reis é um livro político. Você tem Números. Você tem Juízes, são livros políticos. Fala justamente de quem comandava o povo de Deus. E quem comandava era escolhido por Deus. Antes da era dos reis, você tinha a era de juízes. E nos juízes eram 13 juízes escolhidos por Deus para comandar o povo. Era Deus infiltrado, porque a política é a arte, é a ciência de organizar. Então toda hierarquia é uma política. Você fala, a política da minha empresa, eu não aceito tal coisa. Quando ele fala assim, ele quer dizer assim, na hierarquia, isso é política. A política do lar, né? A política do lar, quem manda no lar, quem vem depois, e qual é a ação dos filhos dentro dessa hierarquia. Você consegue entender? Então, a política é isso. Jetro ensinou isso para Moisés. Falou, Moisés, vamos separar aqui chefes de 1000, chefes de 500, chefes de 100, chefes de 50, senão a gente não chega na Terra Prometida. Ou seja, vamos criar uma política no deserto. Então, toda política ela tem a ver com a organização. Por isso que você organiza ministérios, subprefeituras, prefeituras, governo. Então, tudo isso é uma organização. Ela não está fechada em terra no gravata, corrupção, Brasília. Ah, mas aí a política é onde tem corrupção. Todo lugar onde tem poder e homem tem corrupção. E todo sujo, ele caça um lugar para se sujar. Independente de ser a política, Sim. ou seja, a política de uma empresa, ele vai ser corrupto porque na empresa ele viu dinheiro para roubar, ele vai ser, se tá nele a sujeira, né, ele vai se manifestar sujo em algum, porque eu sou o diretor da escola, então ele vai dar um jeito de dar um pelé na escola. Então, onde tiver a oportunidade de acontecer corrupção e tiver ser humano mal intencionado, vai acontecer justamente o que nós atribuímos somente à política. E nós esquecemos que a corrupção está aqui embaixo. Entende? Ela começa lá em cima, mas ela reflete aqui embaixo, porque quem cobra do mesmo jeito. O cara que fez um gato para não ter que pagar uma abertura de canal. É verdade. Você consegue entender? Então, como que você vai cobrar qualquer posicionamento em um país que você tem um bandido como presidente e você vai no estabelecimento de um cara humilde, tem uma caneta Bic amarrada pra você escrever e preencher, porque senão a pessoa rouba uma Bic. Se você é capaz de amarrar uma Bic, você quer falar da corrupção que tá lá em cima, tem que mudar a mentalidade no geral. Você entende? E aqui é engraçado falando nisso, né, pastor? Quando eu vinha passear, já tinha essa percepção, mas a gente morando aqui, isso de lá dos barzinhos ter essa caneta amarrada, você vai. Como aqui existe a confiança, outra mentalidade. As casas com poltronas, tudo lá de fora. Bicicleta, carro aberto e ninguém mexe. Então, é o que o senhor falou. A mentalidade. Aqui as pessoas é tanta confiança, no Brasil não existe. Uau. A gente foi criado dessa forma, com medo de confiar na outra pessoa, porque sabe que ela vai te passar. Eu passei numa fazendinha em New Jersey, chegando numa cidade chamada Riverside. Eu tô dirigindo, eu tava sozinho, parei, eu vi que parou um carro, achei estranho que o cara parou e eu sou, assim, fissurado em uva. E umas uvas grandes, verdes, e o cara no meio da rua, uma fazendinha. Falei, caramba, o cara arrancou a uva ali. Eu parei e fiquei olhando. Aí eu fui bem devagarzinho, era com uma rua estreita, era bem rocinha, assim, bem campestre. Ele tava pesando. Ele pesou, pegou uma caixinha, colocou o dinheiro e entrou no carro, saiu. Eu falei, não é possível. Encostei o carro, voltei, tinha um caminho, uma cancela, dizendo, entre, colha, pese e pague. Olha isso. Eu procurei, tem câmera aqui. Não tinha câmera. Gi, eu entrei e peguei a uva, arranquei a uva. Aí eu tava atrasado, eu não podia. Falei, na volta eu passo aqui. Mas eu peguei a quantidade que eu gostaria de comer. Tinha uma torneirinha, lavei a uva, coloquei no saquinho, tava pendurado o saquinho assim, coloquei, fui na balancinha, pesei. Aí tava dizendo lá quanto que se pagava. Eu não lembro quanto que era, $3, não lembro quanto que era. Enfim.
E eu não tinha o dinheiro. Do lado, tinha uma máquina. Pra passar o cartão. Você digita o valor e você paga. Você pode digitar que foi 50 centavos, ou não digita nada, dentro de um carro e vai embora. Mentalidade de brasileiro. O que a gente faz numa cena como essa? Ainda tem a caixinha de tip do lado. Você paga a mais. Você paga, é 3, eu pago 5. É 4, eu pago 7. Entende? Esse é o Brasil que eu gostaria de ver. Sim. Então, eu digitei, coloquei. É outro mundo. Aí você chega no Brasil, você vai no balcão de uma lotérica, você tem uma bique amarrada. Aí você quer criticar um ladrão que tá no poder, roubando milhões, com a sua mentalidade semelhante, porque se não amarrar a bique, você leva. Exatamente. Você entende o que tem que mudar no Brasil? É a mentalidade. Meu Deus, vamos pra próxima, pastor. Meu Deus. Vocês estão ouvindo, né? É de arrepiar os cabelos. Em virtude de tudo isso, onde surgiu a sua inclinação para a direita? Quando eu percebi quem votava na esquerda. Qual a idade que você tinha? Mais ou menos quando Não, eu não começou? tinha. Eu sempre fui muito desligado. É porque no Brasil não tinha muito isso também, né, pastor? Isso começou com o Bolsonaro lá em 2018. Uma sala escura foi descortinada a ponto de sabermos quem é ministro, o que faz. Foi com a chegada de uma luz, um clarão muito grande nessa sala escura e abriu a cortina, assim entrou a luz. Essa cortina se chama bolsonarismo. Essa luz se chama Bolsonaro. Fale quem quiser. Ah, você tem um político de estimação. Qual o problema? Você também tem um ladrão de estimação, não fala nada? Tá tudo certo. Ué, tá tudo certo. Ai, Mas realmente foi quem descortinou. Você passou a saber. É verdade. Então o Brasil começou a entender Antes melhor. dele, a gente não tinha essa percepção no Brasil. Exatamente. Então, assim, onde eu comecei a entender o meu posicionamento radical com relação ao posicionamento de direita. Primeiro que eu fui entender que no pacote do que é chamado direita, estava tudo que eu pregava antes de política. Antes de política, eu prego que você não deve ser a favor de um aborto. Você dá o direito à vida desde a sua concepção. Então você não precisa ser direita e esquerda para você saber que isso aqui é um princípio que tem a ver com o que é moral, com o que é bíblico, com o que é ético. Então você falou, opa, então isso aqui não é política. Tá na política porque então esse lado da política vive princípios. Então é esse lado aqui que eu vou. Então você consegue entender que uma liberação das drogas, uma ideologia de gênero para ensino, para criança, já uma orientação à criança na escola. Então assim, você começa a entender, poxa, peraí, tudo isso aqui eu sou contra. Ah, então eu sou direita. Então se a pessoa não gosta do rótulo direita, chame de eu sou, sei lá, eu sou um alto moral, chama o que você quiser, né? Mas o que me despertou foi quando eu vi em quem a esquerda, quem apoiava a esquerda. Onde que eu descobri que eu era direita? Quando eu vi quem votava na esquerda. Mas quando foi isso? Foi nessa época do Bolsonaro? Hoje é simples. Eu entender aqui, eu sou direita ou sou esquerda? Pera lá, o traficante vota em quem? Vota em Bolsonaro? Não, ele odeia o Bolsonaro. Então ele vota na esquerda. Tá. Então a pessoa que quer a liberação da maconha, ele vota no Bolsonaro? Não votaria, ele vai votar na esquerda. E a pessoa que quer abortar? Ele vai votar na esquerda. E a pessoa que quer banheiro neutro? Minha filha tá com um marmanjo lá. Ela quer. Então, quando você vê. E a Rede Globo, com toda a lambança de grana que chega pra influência, pegar os artistas, vota em quem? Vota na esquerda. Quando eu descobri quem vota na esquerda, eu descobri que eu sou direita. Pronto, simples assim. Eu não precisei nada filosófico, só foi entender quem vota na esquerda que eu descobri que eu sou direita. Mas até então, você não era da política. Você não era da política. Não tinha voz pra política. Mas... Quando foi essa que você foi? Que você é deputado? Não. Nunca fui enfiado em gabinete de seu ninguém, nunca trabalhei com política de seu ninguém. Eu sempre tive opiniões muito fortes. Tá. Meus vídeos sempre viralizavam com opinião, seja de teologia, seja as aulas que eu sempre lecionei em escola de adoração, dava seminário, palestra. Então, sempre meus cortes viralizavam, bem antes dessa geração mais moderna da internet. Na época de Orkut, eu tinha páginas 5 mil. Nossa! Eu tinha 12, 13 comunidades com 5 mil cada uma. Porque Caraca! dava 5 mil, tinha que abrir outra, né? Porque eu tinha acho que 12, 13, todas lotadas. Quantas eu abria, lotava. Então, sempre me viram como um formador de opinião. Né? Então, com a política e essa minha participação de colocar minha opinião, eu vi que, não sei de que forma, não sei explicar como, nem quando, nem em qual momento e qual vídeo também que estourou. No sentido de que no dia seguinte eu vi, tava Damares compartilhando e me seguindo. Aí tava Gilson Você não Machado, conhecia eles? Ninguém. Aí Gilson Machado me seguindo.
Aí fui ver, tava o Alan dos Santos me seguindo. Aí tava gente, Michele Bolsonaro me seguindo. Eduardo Bolsonaro me seguindo. Carla Zambelli. Cara, o que é isso? O vídeo tinha explodido. Eu não lembro se era um vídeo sobre racismo. Era uma posição minha, eu não lembro exatamente qual. Você não era da política ainda? Todo mundo, Mário Frias, Nossa. Tarcísio. E eu comecei a me envolver muito diretamente, porque a partir de então, como estavam seguindo todos os vídeos que eu colocava, então alguém repostava. Nessa de repostar sempre vinha muita gente. Muita gente. Então eu senti também que foi um momento bom, porque eu fui limpando. As tranqueiras foram embora, só foi vindo gente boa. É verdade. As pessoas ficam com medo de se posicionar. Esquerdoloide não fica na minha rede. Ele apanha teologicamente, ele apanha moralmente falando, ele apanha por princípios políticos, não importa. Ele não vai... Não fica. Não combina. É água e óleo. Sim. Não vai ficar. Então, graças a Deus, minha rede é 100% de gente boa. Obrigado a todos vocês que me seguem, vocês são maravilhosos. Eu tenho uma rede 100% de gente boa. E como foi sua aproximação com o Bolsonaro? Como que aconteceu isso? Com o Bolsonaro, mais diretamente, primeiro foram os vídeos que eu via que sempre tinha repost. Às vezes o repost tinha comentário, tinha... Falei, gente, peraí, gente, é o presidente... Ele repostava? Opa! Comentava. Aí, em um dos vídeos que eu fiz, pra você ter ideia, eu não lembro se foi, acho que foi no Dia da Consciência Negra, aí ele escreveu embaixo assim, precisamos de mais mentes assim. E aí o povo tava, racista! Aí ele tava, meu racista favorito! Aí o povo ficava doido, né? Lambibota do Bolsonaro! Esse aí é capitão do mato! Eu deixava falar. Até que um dia eu fui convidado a estar com ele. Aí tive que ir pra Brasília. Caramba! Foi uma reunião muito legal. Nessa reunião, nós sentamos à mesa e assim, eu fui entender um pouco mais o coração do ser humano. Porque aí um cara que... Ele é piadeiro o tempo todo. Aquele cara piadeiro, risada e tal. Mas quando eu cheguei, foi uma farra que ele fez, uma festa. Quando eu entrei na porta, ele, negão! Pronto, se eu já for de esquerda, já tinha processado ele aí. Me chamou de negão. Que da hora, cara. No abraço, ele me tirou do chão, me levantou e tal. Foi muito bacana, porque ali eu vi que havia uma proximidade sem nenhum interesse. Eu era o Wesley, que postava um conteúdo aqui, outro ali, ele era o presidente da República, né? Mas eu vi que ele estava formando um time de liderança. Afinal, eu vi uma fala do Tarcísio um dia desse que eu fiquei impressionado, ele dizendo que a capacidade dele, do Bolsonaro, de levantar a liderança é impressionante e de dar os méritos a quem ele levantou. Ele sempre atribuía, né, graças ao trabalho do Rogério Marinho, graças ao trabalho sempre atribuindo a alguém. Quando ele dava esses poderes, trazendo a liderança e formando, tanto que todos eles, nas eleições, por exemplo, em 22, praticamente todos os ministros, ressalve um ou outro, saíram com bons cargos, ou senadores, ou enfim, eleito deputado. Era o caso do Mário Frias, que estava à frente da cultura, um dos deputados mais votados. Aí você tem o próprio Tarcísio. Gente, o Marcos Pontes nunca foi testado nas urnas. Ele era ministro. Quando ele anunciou ao Senado, o homem estourou de voto. Então, assim, o poder que ele tem de levantar a liderança é impressionante, porque ele é autêntico, ele é verdadeiro em ter equipe, trazer pessoas para perto e tal. Por exemplo, uma pergunta que o Tarcísio fez numa observação como essa, ele falou assim, me aponte uma pessoa dessa natureza que possa substituir o Lula. Não fez liderança. É tudo em torno dele, você entende? Então, assim, com o Bolsonaro, ele foi vendo o potencial de quem também tinha opinião. Quem tem opinião favorece a mente de pessoas e isso aí se torna um resultado eleitoral. Porque se ouviu que esse moleque aqui, Nicolas, está dizendo, era um molecote, vereadorzinho em Minas. Sim, hoje gigante. Se tornou um deputado, mas sempre com os bons olhos do Bolsonaro. Olha quem é o Nicolas. Então, que bom. Esse moleque aí, esse Wesley aí, pô, esse cara fala um negócio bom. Quer dizer, ele vai potencializando pessoas que realmente... Ele me fez um convite para vir deputado federal, eu não esperava. Ele me arma um cenário e cria uma situação para me chamar para vir a deputado ao convite dele. E hoje eu sou um deputado federal suplente. Obviamente, não assumiria pela perseguição do STF. Para quem não sabe, fui condenado. Eu ia fazer essa pergunta.
que aconteceu nesse 8 de janeiro que 8 de- você estava lá? Deixa eu passar. Lógico, em todas as manifestações eu estive. Todas. As passeatas, motociatas, todas. Em todas eu abria, eu fechava as manifestações, microfone na mão, falando com o povo, falando com a multidão, seja 1 de janeiro, seja 7 de setembro, não importa, lá eu estava. Então, assim, é meu direito constitucionalmente Com certeza. me dado como eleitor, ainda mais eu que era candidato, precisava estar perto do Sim. povo e transmitir meu recado ao povo. No 8 de janeiro era uma manifestação semelhante, cheia de senhoras, no QG você tinha famílias, cachorro, criança, senhoras, senhores, A gente viu. enfim. Então, eu tenho tudo registrado. Eu tenho tudo. Inclusive, os vídeos que eles usaram contra mim foram os vídeos que eu fiz, dizendo: olha aqui, ó, deficientes, senhoras, senhores, sem quebra-quebra. Mas teve quebra-quebra. Então, como conseguiram me pegar? Ele tá fazendo um vídeo e tá chamando o povo, porque você chama o povo, pega a sua bandeira, vem Sim, pras ruas, sim. é o seu direito. Como o Nicolas fez agora, normal. Você não vai esperar que você vai ter infiltrados e que realmente possa Mas influenciar. eu fiquei com medo do Que Nicolas. possa influenciar ali meia dúzia de gente achando que os infiltrados eram de direita, eu não quero duvidar disso, mas todos nós que estávamos ali, que antes tinha uma manifestação, tinha um caminhão, pessoas em cima do caminhão. Então, assim, existia uma organização. Então, eles aproveitaram que a coisa era ordenada e era ordeira, não era bagunçada, como nunca teve uma lata de lixo revirada nas nossas manifestações. Né? Exatamente. Então, vamos então culpá-los. Então, tem que trazer a culpa aos influencers, porque eles convidaram as pessoas. Então, o Flávio Dino disse: nós vamos responsabilizar os digitais influencers. Aí, nessa de responsabilizar, eu aqui nos Estados Unidos e correndo a revelia sem uma defesa, porque para fazer uma defesa de esfera de Supremo Tribunal Federal, é R$1 milhão para dizer assim: olha, o Wesley ele não estava na bagunça. É R$1 milhãozinho. 1 milhão. Qualquer advogado para colocar a mãozinha é a oportunidade dele, cara, é a sua vida. E aí, o que a gente faz? Depois apareceram muitos bons advogados solidários que reverteram isso e trabalharam com o coração, né? Mas até aparecer esses advogados, na época a situação era essa. Então, o que ocorreu? Não tinha como enquadrar o Wesley em depredação de patrimônio, jamais. Jamais. Né? Não tem uma cena, uma imagem do Wesley, não tem, jamais. Então o que eles fizeram? Então coloca aí associação criminosa, porque o que aconteceu? Foi um crime, só associação criminosa é 10 anos. Mas por que associação criminosa? Porque ele incentivou pessoas a irem, então tem que responsabilizar. Então é um crime de incitador. Eu sou um incitador do ódio. Você veio pra cá quando? Depois Ou do dia seja, 8, Wesley? Logo quando o presidente Bolsonaro veio, eu vim junto com a equipe, fiquei aqui Mas ele naqueles já não 3 estava meses. aqui no dia 8 de Não, janeiro? eu estava aqui no dia 8. Eu que vim. Ele veio, eu vim logo em seguida. Então, assim, logo que ele veio, eu vim. Tá. Vocês não vieram juntos. Não. Cheguei depois, e quando chegamos, ainda realizamos evento com a IES Brasil. Aí, foi Orlando, uma edição em Orlando e outra lá perto de Miami. Não lembro se foi em Pompano Beach. Então, nas duas eu estive, estava com ele, coloquei a bandeira e abraçava e tal. Então, como ele tem essa liberdade e, por exemplo, no momento que eu tava cantando, ele vinha, subia, contava piada e me abraçava e tal. O povo lá no Brasil, já com essa perseguição e vendo essa aproximação, peraí, o Wesley foi um cara convidado pelo Bolsonaro. O Wesley tá lá promovendo eventos com o Bolsonaro. O Wesley promovia, fazia o barulho aqui nessas manifestações. Então, ele é um cara-chave. Então, põe com ele como incitador. Caramba. Então, eu entrei como incitador contra o processo eleitoral e contra o Estado Democrático de Direito. Criminoso, 14 anos de cadeia. Esse é o Brasil que nós temos hoje. Olha isso, cara. E o cara que me imputou a esse crime tem a esposa recebendo 129 milhões. Não dá, né? Que esse valor não paga ação judicial em tribunal nenhum. Isso aqui é uma blindagem ao banco. Não paga, toma essa caixinha. Toma essa gorjetinha pro seu marido, já que ele é poderoso. 129 milhões. Como não pode pôr na conta dele, então vamos disfarçar de ação e você é meu advogado e tá tudo certo. E ninguém levanta a investigação, porque se mexer nisso aí cai muita gente. Você se Tá o sentiu... Toffoli aí pra dizer o... Sim. Bom. Você se sentiu... Você teve que mudar a sua vida. Deixou tudo que você tinha lá no Brasil. Completamente. Como produtor. Completamente. Estúdio lá. Sua vida deu O que eles estão fazendo comigo, eles estão dando um bom futuro para meus filhos. Porque a minha indenização, quando entrar um governo de direita e quando entrar a anistia, tudo isso vai ser revisto Você acredita com na juros anistia? e correções monetárias. Acredito, lógico. Acredita? Lógico que acredito. Claro que acredito. Pode demorar um tempinho pela pirraça que eles têm que fazer, o joguinho de cintura, né? Tem que ainda cumprir alguns compromissos, né? Tem pessoas ainda que tem que receber algumas boladinhas, vai ter que levantar mais alguns vocaros da vida, enfim. Mas depois vem a anistia. Quando vem a anistia,
muita gente vai entrar no processo de indenização, assim como o seu Lula recebe até hoje, que ele é anistiado, né? É verdade. Então, assim, o estúdio que eu perdi, que eu fechei, meus contratos, meus clientes, a minha vida, e a retomada pra cá sem ter um centavo e começar do zero. Então, assim, o governo só tá me ajudando. Você se arrependeu em algum momento por essa mudança? Você Absolutamente nada. faria tudo. Eu estou exilado nos Estados Unidos da América, não é em Cuba nem na Venezuela. Eu tô com pena de quem tá lá gritando Lula, Lula! Eu tô com pena de vocês. Vocês estão com pena de mim? Não, tá de brincadeira. A única coisa que eu falo com relação a não poder pisar no Brasil é minha mãe, meus amigos, meus negócios, meus irmãos. Fora isso, eu tenho pena de vocês. Tô morrendo de dó de vocês. Eu tô no país onde eu sou respeitado, onde as leis são respeitadas. Eu tô no país onde aqui você cresce. Eu, com 3 meses, voltei de tudo que eu perdi, voltei a atingir o meu número de meus 7 dígitos normalmente. Minha empresa andando normalmente. Tudo certinho. Eu tô com pena de vocês. É verdade. É verdade. E diante disso, Wesley, das suas empresas, eu sei que você faz as viagens para Israel. Você tem as caravanas. Sim. Alguma coisa mudou? Como que vai ser? Qual a próxima viagem? Fala um pouquinho também disso, dessa parte da sua vida. Olha, a Essas viagens que Jack você Travel é uma das maiores operadoras de peregrinação cristã nos Estados Unidos, do Brasil, né? Eu digo Brasil. Estados Unidos porque a sede está aqui agora nos Estados Unidos. Sim. Mas poderia dizer dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem uma empresa que opera 100% ou ela é nichada. Ó, o nicho nosso, a nossa operação é Olha. peregrinação. Não, você tem que procurar uma agência de turismo, querer montar, eles vão ter que ligar, contratar uma operadora dentro de Israel e ver o voo à parte com alguma consolidadora que monta esse cardápio e entrega para a pessoa, porque não existe uma agência. Como lá nós temos inúmeras agências trabalhando com inúmeros pastores e padres, né? Tanto que o maior número de Uau. peregrinos em Israel, comparado ao mundo, é Brasil. O Brasil é número 1 em peregrinação. Caramba. Isso. Mais peregrinos do que a África, do que o continente inteiro da Europa. Se juntar todo o continente da Europa, não dá a quantidade de brasileiros diariamente entrando em Israel. É pela quantidade de igrejas, a quantidade de E há quanto católicos. tempo você tem essa agência? Olha, como agência operando, já vai para 14, 15 anos. Tudo isso? Porque em 2017 eu fiz, deixa eu ver, eu tenho que fazer conta. Nós estamos em 2026. 15 anos. O que acontece? A operação para Israel, o que nos deu autonomia, graças a Deus, foi um pouco de eu ser conhecido dos pastores. Isso foi muito bom. E dos pastores, dos cantores. Então, você consegue montar uma caravana com âncoras. Âncoras é aquela igreja de 5 mil pessoas que o cara anuncia. Então, de repente, só da igreja dele vai 70, 80, 90 pessoas. Mas como eu já era conhecido de palestras, de pregações e tal, antes de turismo, então, poxa, fecha com Wesley. Então, eu consegui colocar uma certa categoria de hotel. Tá. Que impressiona, porque pelo preço que a gente coloca uma categoria de 4 estrelas, 5 estrelas, Caramba. resorts. Então, eu falo, uau, peraí. Eu tô pagando mais barato com uma entrega melhor, uma categoria melhor. Então, eu melhorei a qualidade, diminui o custo e todo o meu lead, ele é bonificado. Ele tem uma bonificação de $200, $300 por pessoa. Que legal. Então, isso fica de caixa para a igreja. Então, e é uma forma que também a cada 15 pessoas, nós ganhamos da nossa operadora em Israel a gratuidade. Então, eu dou pro meu cliente. Então, ele, poxa, além disso, se ele vai com 30 pessoas, vai ele e a esposa de graça. Ou seja, ganho dinheiro, tenho uma boa entrega, o meu custo é barato e ainda vou de graça. Então, ficou muito bom. Isso foi o boca a boca, foi muito rápido, Gi. Quando eu vi, por exemplo, a guerra de 2023 contra o Hamas se encerrou agora em outubro, quando aquela bomba que caiu na Síria e tal, enfim, no Irã. De outubro para cá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses. Em 4 meses, nós estamos lá no site da Jack Travel com 40 caravanas. Então, o povo nos procura muito rápido, porque a confiança no trabalho, a clareza na entrega, o custo-benefício. Então, eu fico muito grato a Deus, porque é um patrimônio que nós criamos, que se chama confiança. Nós temos isso, né? E grandes grupos vão com a gente hoje. Por exemplo, o grupo do pastor Antônio Cirilo, o grupo do Júnior Trovão, que é um pregador pentecostal bem conhecido. Tem uma turma, por exemplo, tem aquele comediante que faz os stand-up, que assim, a turma gosta muito, que o Douglas de Lima tá indo com a caravana do Douglas de Lima, a Sandra Alves, a Nani Alencar. Tem uma Ela galera, leva as pessoas da igreja dela. o povo dela. Contrata O povo dela, das redes sociais dela. Bacana, Exatamente. bacana. Então, e fora isso, são líderes pastores que às vezes
O povo não conhece, mas na cidade dele é a maior igreja. A igreja de 3.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então é maravilhoso você ter esse compartilhamento que eles falam do boca a boca, porque isso mostra o que eu consolidei na minha história. O nome que eu criei, a confiança que foi gerada. Isso é muito bom. Isso está sendo refletido na Jack Travel. Então, Israel virou minha segunda casa, porque eu vou muito para Israel. Aliás, tem segredinhos aí para quem não foi para Israel. Eu tenho. Tem coisas que você só vai saber pisando lá. Eu vou ir, se Deus quiser. Gi, tem coisas que não adianta você ler. Se você não pisar lá, você não vai entender. Porque não está escrito. Exatamente. Bom, se eu falar algumas curiosidades aqui, eu vou ser chamado de herege, é melhor não falar. Então, é melhor esperar você ir. Falando disso, de curiosidades, eu vi que você trouxe seu livro aqui, Tzedakah. Quero que você fale um pouquinho desse livro. Aqui está um princípio judaico, chama Tzedakah. A Tzedakah, ela não se traduz por esmola. É uma tradução muito errada, quando você entende que é uma esmola. Ela é uma ajuda social, mas pode ver que na mão eu estou colocando muitos dólares, porque tem que quebrar essa coisa do esmolismo, do grão e grão, a galinha enche o papo, que o brasileiro tem. Sim, né? Sim. Então, nem sempre é dinheiro. A Tzedakah é o exemplo maior da generosidade. Ela pode ser um tempo que você dedica a uma pessoa, ela pode ser uma ajuda de uma porta de emprego, ela pode ser dinheiro, ela pode ser todo tipo de socorro. Agora, o universo da Tzedakah é um negócio absurdo e é uma mitzvah. A mitzvah é mandamento, é aquilo que Deus deixou como ordem. Se Deus deixou como ordem, aí dentro da Tzedakah tem o segredo da riqueza e da prosperidade do povo judeu que eles não contam para ninguém. Por que não conta? Porque existe o texto inicial. Quando Deus libera essa mitzvah, ele fala justamente para o povo judeu, dizendo para eles, olha, quando o teu povo, em uma das tuas portas, das tuas cidades, ou seja, peraí, tua cidade então é pra gente. Teu povo então é pra nós. Não pode ser para o americano, para o brasileiro, é para nós. Eles guardaram para eles como se fosse algo exclusivo que tem a ver com a riqueza do povo judeu. Onde tem o judeu, tem uma predominância financeira. Isso é fato. Caramba. O dinheiro dos Estados Unidos é fundamentado em dinheiro judeu. Starbucks, judeu. Levi's, judeu. Os irmãos Bros, né, do Warner Bros, judeus. E se você vai fuçando, gente, Walt Disney, judeu. A fundação de Nova York por judeu. Você fala, uau, peraí. Onde chega a tecnologia hoje, o mundo, tudo dinheiro de judeu. Então, vamos entender o que eles fazem que a gente não faz, o que eles praticam que a gente não pratica, o que está escrito na Torá e que a gente não traduz. Por que eles têm resultado que a gente não tem? Tudo isso está explicado em detalhes bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Porque, embora é uma mitzvah e ela é muito pouco falada e não é associada à riqueza para nós, né? No Brasil não temos isso como associação de riqueza, eu trago esse olhar judaico para alguns textos que você fala, nossa, eu sempre li isso na Bíblia, mas eu não entendia que isso significava isso. Entende? Caramba. Coisas que eu não posso falar, você tem que ler. Tem que ler. Eu posso mandar o e-book para vocês, né? E aonde a pessoa compra? No Brasil, já chegamos já sou best-seller, já chegou a 5.000 exemplares. Sério? Só que nos Estados Unidos já passou de 3.000. Graças a Deus. Então, eu posso... depois, no final, não sei se na edição, o pessoal coloca aqui. Coloco. Coloca que aí Você me passa que eu coloco lá. Pronto. Então vai estar aqui embaixo, tá vendo? Ou o site, ou o endereço onde você pode comprar. Você possa comprar o livro ou pedir o e-book. Você adquire o e-book e a gente manda pra você. A gente combina a sua forma de pagamento em qual lugar do mundo, vê qual gateway de pagamento, pra você ter acesso ao segredo da Tzedakah. Porque esse livro, na verdade, ele não era pra estar aberto, ele vazou. Ele é um livro que acompanha minhas conferências. Meu seminário da Tzedakah. Então, quem está na escola da Tzedakah tem acesso ao livro. E quem vai na escola compra assim, me dá 30 livros, me dá 50 livros, que ele quer dar para todos os funcionários. Ele quer, cara, isso aqui tem que mudar a cabeça de todos. É impressionante. Quero ler. Para você ter ideia. Isso é meu, né? Sim, com certeza. Já vou assinar para você, Gi. Olha aí. Para você entender, vamos lá. Só para o povo que está curioso. Tzedakah, o que vem a ser Tzedakah? Como que você fala no Brasil? Vamos lá. A tradução da palavra é justiça. Não tem muito a ver com riqueza, né? Não. Por que não? Porque a justiça na nossa cultura é tribunal, advogado, juiz, júri, justiça. No hebraico significa aquele que ajuda o necessitado, ou justiça social. O significado é outro. Então, todas as vezes que você lê justiça na Bíblia, tem mais a ver com uma pessoa
em estado de necessidade, o vulnerável. Por isso que a Bíblia fala, fazer justiça ao órfão, ao necessitado, ao pobre. Então sempre tem alguém com necessidade atrelada à palavra justiça. Então você percebe que quando fala que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, você fala, pô, a oração do crente. Não, tem crente que ora e Deus não responde. Mas a oração do generoso pode muito ter seus efeitos. Não é que Deus não ouve outras orações, é que do praticante da tzedakah ele tem uma senha para passar na frente. Literalmente, Jesus fala para um homem rico da seguinte forma, ele fala, olha, pega tudo que você vende, o que você tem, e dá aos pobres. Aí traduz, então Jesus era comunista, era socialista. Não faz sentido. Tem essa, Porque se tem alguém que tem propriedade privada para vender, ele tem posse. E o pobre não pode ser ajudado se eu não tiver. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Então alguém tem que ter para ajudar quem não tem. Então era um judeu que entende da mitzvah de tzedakah, falando para um outro judeu que tinha muito dinheiro, dá. Porque o dia que você der, você muda seu nome. Ele não será mais jovem rico, será jovem milionário. Por quê? A promessa da tzedakah é multiplicação. Nossa. A promessa que Paulo prega na tzedakah, na segunda carta de Paulo, no capítulo 9, ele fala o seguinte, vou dar um exemplo para você, sobre o celeiro, né, que é onde você coloca a semente, e você lança a semente. Ele fala, eu multiplicarei a vossa sementeira. Aquele que dá a semente é o que semeia. Tá? Então, aquele que dá a semente é Deus. Que dá a semente é o que semeia. Quem semeia sou eu. Então, Deus me dá a semente para semear. Também te dará o pão para comer. Tá? Então, ele está dizendo que se eu der, eu não vou ficar sem. Ele vai me dar o pão para comer. E ele multiplicará a vossa sementeira. Peraí, então eu dei para o necessitado. Deus me abasteceu, me deu pão. E ainda vai multiplicar a minha sementeira, ou seja, eu vou multiplicar a sua forma de dar. Então, quanto mais eu dou, eu amplio minha capacidade de dar. Essa é a mentalidade do judeu. Então, ele faz hoje judeu ajudando judeu, como acontece em outras irmandades. Por exemplo, a maçonaria um ajuda o outro. Por que o cristianismo não existe essa ajuda? Por que ele tem que estar preocupado com a necessidade da igreja se ele tem um irmão sentado do meu lado que não tem direito de pagar o aluguel? Então, veja bem essa mentalidade. Aquele que dá semente, Deus, que dá a semente para mim. Ao que semeia, se eu for generoso, mão de vaca tá fora dessa, né? Tá dizendo, Deus vai te dar o pão para você comer, ok? E vai multiplicar a vossa sementeira. Sementeira é aquilo que eu semeio. Então ele tá me dizendo que vai me dar mais para dar? Então o que você tem não é para você, o que você tem é para você abastecer. Ele tá dizendo, vou abençoar a sua sementeira, não o pão que você come. E semente você não come, semente você planta, a menos que você seja passarinho para comer semente. Então está dizendo, vou multiplicar a vossa sementeira e aumentarei os frutos da vossa justiça. Você fala, justiça em hebraico é generoso, tzedakah. Caramba. Vou aumentar os frutos da vossa tzedakah. Como é que ele vai aumentar o fruto da vossa tzedakah? Ele está dizendo assim, os frutos que você vai colher de pessoas dizendo, olha, muito obrigado, você me ajudou, né? Eu vou aumentar. Se você ajudou 10, com o aumento que eu vou te dar, o mês que vem você vai ter verba, capital, vai dobrar teu patrimônio para você ajudar 50. No outro mês, 100. E assim o judeu vai aumentando seu patrimônio, aumentando. Não é porque ele é ganancioso, porque ele é mão de vaca como prego. É porque ele resolveu se fechar em ajudar a comunidade judaica. Ele se ajuda. Não é que não existe judeu pobre, não existe judeu desamparado. São praticantes da tzedakah. Pastor, já deu 1 hora aqui, você acredita? Tem que fazer uns 3 dias de podcast com ele, né? Não falamos de música, não falamos de produtor musical, não falamos de tanta coisa, não falamos de racismo, que eu gosto. Mas pra finalizar, a gente vai ter que marcar outro, fato, tá? A gente vai escolher um tema nesse outro. Bora. Eu quero que você fale da sua... Traz o Wesley, escritor. Sim, vamos Depois separar. Você traz o produtor, depois você traz o político. É muitas versões. E o palestrante, a gente vai separar. Mas para finalizar, eu quero que o senhor fale... O senhor não, né? Você fala da sua missão do Haiti. Fala um pouco disso. O Haiti Quanto tempo é o você coração... faz isso? Muitos anos. Muitos anos também? Se eu não me engano, a primeira ida minha foi 2012, 13. Nossa! Faz muito tempo. E assim, eu preciso de vir 1 hora pra contar. Mas, gente, vai no meu Instagram, lá naquelas miniaturas, tem umas bolinhas, tem uma bolinha chamada Haiti. Clica com lenço, que você vai chorar de ver crianças comendo terra, barro. Eu filmei com o meu celular. E a missão que a gente apoia, ela hoje ampara mais de 2.500 crianças. Né? E não tem ajuda de ONG nenhuma, de governo nenhum. Ela é independente de pessoas como eu e outras vozes que fazem a publicidade para eles.
para que chegue recurso para eles. Então eles ajudam essas crianças no lugar onde eles comem terra, comem lama, comem barro. E assim, os resultados que a gente colhe, depois eu preciso contar, é absurdo e eu sempre vou lá. Tem muitos vídeos meus, você coloca Wesley Ross, Haiti vai ter vários vídeos eu lá, convocando o povo, eu vou pra lá, eu passo lá 2, 3 semanas chamando o povo, vivendo com eles, entrando no casebre de casa em casa e levantando uma comunidade cristã, porque a religião predominante é o voodoo. Então a gente ensina o cristianismo, ou seja, é uma geração que vai morrer, vai passar, a nova tá sendo brotada com Jesus inserido no coração. Então estamos levantando os próximos vereadores, deputados, pastores, empresários. Essa é a mentalidade que eu falo. É isso. Você não vai, por que você não vai no Brasil? Porque no Brasil você vai no sertão, você chuta uma árvore e cai uma manga na sua cabeça. Você vai no rio, você joga uma lança, você pega um peixe, por maior que seja seca. Eu vou num lugar onde eles comem terra e barro porque não tem vegetal para comer. Não tem planta para comer. Pra você ter ideia. Então, assim, é doloroso. Mas eu convido todos vocês, aí vocês vão entender por que eu sou tão defensor da Tzedakah, por que eu faço tanto pregando a generosidade, porque eu vivo a Tzedakah, eu vou pro Haiti todo ano. Não, a gente vai colocar o seu Instagram, vamos colocar sobre o livro, tudo que legal. na legenda aqui do vídeo. Que legal, Gi. Mas vamos marcar outro, porque ficou muita coisa que eu não deu tempo da gente falar. Mas eu quero que você deixe uma mensagem final, olhando para a câmera, para quem vier assistir esse vídeo. Claro. Gente, preste bem atenção. Tudo que nós falamos, e olha que o papo predominante foi política. Política não é direita e esquerda. Política é organização. E para organizarmos, primeiro tem que organizar a sua cabeça. Organize sua mente, suas decisões. O que você quer para o teu filho? O que você quer para a sua vida? Quando você pensa que uma pessoa pode ser amparada por fazer um roubo de um celular, para comprar uma latinha de cerveja, e se o celular for o teu e a arma está na cabeça do teu filho, como eu já tive arma na cabeça do meu filho? E se o cara descontrolado, com medo de que apareça um policial, no desespero, atira? Você entende que tem pautas que nós colocamos romantizando que tem que ser resolvida com decisões? E não são decisões políticas, são decisões civis. Você precisa mudar a tua mente. Aí você vai entender que você, de repente, está no lado errado, porque você prega uma invasão, porque, coitadinho, precisa de terra, até o dia que invadirem a sua casa e agredirem a sua esposa, a sua filha, ou fazer qualquer tipo de ação brutal, porque estão nos direitos que você sempre defendeu enquanto não era na tua pele. É disso que o Brasil precisa, uma consciência nova. E pregar Deus, pátria, família e liberdade nunca foi um erro. É que você enxergava por um lado político. Antes de que isso seja impregnado na política, isso já era primordial, porque está escrito. E se está escrito, não tem a ver com política, tem a ver com nossos princípios e aquilo que a gente entende. Que como cristãos nós precisamos ensinar para as pessoas. É que graças a Deus tem um lado político que abraça todas essas pautas que defendemos. Só falta você entender que você faz parte dela. Você pode não gostar, mas em todas elas, se te abordar e você sentir que é da sua pele, você fala, realmente eu não gostaria que acontecesse. Então não se trata de política, se trata do teu cérebro, a tua mente. Mude. Isso Paulo já ensinou. Romanos capítulo 12. Transforme o mundo pela transformação da tua mente. É isso. Anotaram essa passagem? E, gente, trazer o Wesley aqui é mostrar o quanto você tem que se posicionar para algumas coisas na sua vida. As pessoas têm muito medo de se posicionar. Sim. Ficam em cima do muro e não conseguem. Quem fica em cima do muro não vai nem para frente nem para trás. E quando a gente se posiciona, é normal. Como ele perdeu seguidores, perdeu pessoas que seguiam ele, quando ele tomou essa decisão, eu sou de direita, assumiu o lado político. E quando você se posiciona perante a sua vida, em determinados casos, você pode sim perder algumas coisas, mas você vai ganhar muitas outras com o seu posicionamento. Então a mensagem dele também é sobre isso. Se posicione para a sua vida, se posicione na sua mente. Abra a sua mentalidade para entender o que vem atrás de um posicionamento. Que é isso que importa. E assim nós vamos encerrando mais esse episódio. Quero agradecer a sua presença. Foi muito bom, muito bom. Deus abençoe muito. Como sempre, foi Aleluia. Incrível. E terão outros para falar de outras coisas. Foi um prazer. Um beijo. Valeu, Gil. Valeu. Tchau, gente.